o Tratado do ABC e a política brasileira na região da Bacia do Prata. O Pacto do ABC foi um tratado proposto e assinado por Argentina, Brasil e Chile em 25 de maio de 1915. A ideia era que fosse um pacto de não agressão, consulta e arbitragem, ou seja, que a partir desse tratado fosse possível estabelecer mecanismos permanentes para a solução de possíveis controvérsias entre os países envolvidos. Devido a um histórico de instabilidade por antigas questões lindeiras, havia a intenção de agir em prol a interesses comuns e afastar a possibilidade de conflitos. Os países contariam então com uma comissão permanente, que resolveria questões que não conseguiriam ser resolvidas bilateralmente. Não era, entretanto, um tratado que visasse compromissos militares ou algum tipo de aliança para defesa e ataque. As primeiras negociações foram iniciadas em 1907 e posteriormente em 1909 por Rio Branco, que viu o Brasil como uma futura potência na região, entendendo a importância de voltar nossas políticas para o subcontinente. Em 1909, o Barão propõe um tratado de cordial inteligência entre os três países. Os termos do tratado almejavam fluidez nas informações diplomáticas, neutralidade em litígios com os participantes e união contra as pressões hegemônicas. Apesar de não ter sido assinado, é visto como uma iniciativa de cooperação regional. Segundo Bradford Burns, os objetivos da diplomacia brasileira na época eram a solução das questões lindeiras e consolidação como território, a liderança política na América do Sul e o aumento do prestígio internacional em relação ao Brasil. Havia, entretanto, uma relação de conflito e desconfiança por parte de Estevão Ceballos e Rio Branco, ambos representantes das relações exteriores da Argentina e do Brasil, respectivamente, o que, de certa forma, afastava os países da possibilidade de entrar em acordo. As ações de Ceballos, motivadas por suas inseguranças, levaram ao seu afastamento por parte da chancelaria argentina, e assim, Rio Branco pôde retomar as negociações com a nação vizinha. No contexto internacional, o mundo se encontrava no início da Primeira Guerra. Até esse momento, a Inglaterra ainda exercia sua influência sobre os estados da América Latina, e existia um medo de que a potência direcionasse suas ações imperialistas para o continente. Já com o desenvolvimento dos conflitos, a Inglaterra voltou seu capital para a guerra, dando espaço então para o crescimento dos Estados Unidos como ator influenciador. Seu discurso pan-americanista vinha ocorrendo desde o lançamento da doutrina Monroe em 1823. Junto a isso, ainda havia um ambiente de desconfiança na região, gerado pelo histórico de disputas lindeiras entre os países da América do Sul, que se projetou na relação entre Argentina, Brasil e Chile. A colonização criou um modelo de política externa voltado para as potências europeias, tornando os países sul-americanos isolados entre si. Além disso, as nações brasileira e argentina tinham um histórico de rivalidade devido à busca de ambas no momento anterior pela hegemonia regional. Todo esse contexto leva à não concordância entre os três países sobre o Tratado de Cordial Inteligência. A tentativa representa, entretanto, um primeiro passo para a relação de cooperação no subcontinente sul-americano. Porém, em 1914, houve uma situação de conflito quando os Estados Unidos resolvem intervir em território mexicano. A mediação ocorre por intermédio dos países do ABC, o que os aproxima, dando as bases para que o Tratado do ABC seja encaminhado para a posterior assinatura. Assim, em maio de 1915, o tratado é assinado em Buenos Aires pelos chanceleres dos três países, porém sua assinatura não implicou em sua aplicação, além da principal acusação de não ter sido negociado por canais democráticos. Ao voltar para ser ratificado em seus países, ele é barrado internamente. Na Argentina, o retorno de Zébalos e a adoção de uma postura nacionalista do novo governo, que considera que o pacto aplica uma relação de superioridade em relação aos demais, afeta a ratificação. Mas seria esse o fim do tratado? E isso significa que a aproximação latino-americana não era desejável? Ele é esquecido por muito tempo, mas renasce algumas décadas depois. Em 53, com a retomada do crescimento da América do Sul após a crise de 29, Perón procura Vargas e tenta fazer renascer a Aliança Sul-Americana como alternativa à polarização da Guerra Fria. Contudo, o Brasil ainda se alinhava ao interesse dos Estados Unidos e possuía uma posição interna da União Democrática Nacional.
Vargas enfrentava um momento delicado, necessitava apoio para as suas reformas, acontecia a Guerra Fria e seu alinhamento com os Estados Unidos dificultava alianças regionais. A história volta a se repetir. Mesmo nunca tendo sido implementado, o tratado tem efeitos na política externa brasileira. Ele deu origem a propostas como a Aliança Latino-Americana de Integração, a Associação Latino-Americana de Livre Comércio e a União das Nações Sul-Americanas e o Mercado Comum do Sul. Como estudantes, devemos tentar entender os fatos e atores envolvidos em situações que impactam tanto a política estatal. O que fica um pouco depois dessa história é que dá para perceber que nos dois momentos existe uma dificuldade grande de compassar as políticas externas dos países, né? Parece que eles estão sempre em momentos diferentes e que tanto a política internacional e a influência dos outros países, quanto a influência dos grupos internos, nunca está alinhada para permitir com que se aconteça acordos tanto de cooperação quanto de união de esforços entre esses países, assim. Então, em relação ao Pacto do ABC, dá para perceber que, principalmente no Brasil, as forças internas elas estão muito divididas e que existem grupos que, de certa forma, são alinhados aos interesses de outros países como os Estados Unidos e que custa muito caro para eles uma reorientação da política externa brasileira em termos de comércio, e o que dificulta e o que faz com que esses grupos dificultem esse movimento interno no nosso país. E aí um pouco sobre a política externa brasileira, existia uma certa expectativa que depois da vinda da República para o nosso país, que a política externa de alguma forma mudasse, se reorientasse para a América Latina e que fosse de uma certa forma mais pragmática nesse sentido. Mas as tensões tanto da região, elas permanecem. E aí o que muda na política externa do Brasil é a forma de lidar com essas tensões. E isso é o que é consolidado com o Rio Branco, né? E aí, em vez de lidar com esses conflitos de uma forma tão conflitiva como já havia sido, principalmente nos momentos de delimitação de fronteiras, das questões lindeiras, era de tentar fazer isso de uma forma mais amena. E aí o Pacto do ABC ele vem com essa tentativa de diminuir as hostilidades, assim. E ele é reconhecido como uma iniciativa de cooperação e integração entre os países do Sul, mas é importante, da América do Sul, né? Mas é importante a gente lembrar que não é um pacto de cooperação por cooperação. Existia muito interesse do Brasil na região de ser uma hegemonia local, de poder exercer seu interesse. E lembrando que, aparentemente, a gente estava com um pé aqui, mas outro pé lá em cima nos Estados Unidos. É muito interessante como a gente vê nesse momento a dificuldade dos países de entrarem nesse acordo pelas questões internas. E muito porque não existia um compasso entre as políticas internas de cada país. Assim, cada um estava num momento diferente na hora que o outro propunha o tratado. Então, existia uma grande dificuldade de se compassar essas políticas externas, aparentemente. E a gente pode concluir que, então, né, que o Pacto do ABC ele tem um caráter dual, assim, que ao mesmo tempo que ele visava a estabilidade da região latino-americana, ele não queria ser um peso para a contraposição das potências na região e da intervenção dessas potências. E apesar de ser um pouco difícil de entender isso, quando a gente percebe o continente americano em subsistemas, não é interessante para o Brasil e até para as outras potências regionais como a Argentina e o Chile que haja intervenção dos Estados Unidos na nossa sub-região. Então, é importante manter uma certa estabilidade aqui dentro, exatamente para que a gente possa, como política externa brasileira e dos outros países que são hegemonia aqui na sub-região, exercer os nossos interesses. Da mesma forma,
existia uma necessidade de se manter vinculado aos Estados Unidos e também aos países europeus por questões políticas e econômicas. Então, a intenção não era ser um contrapeso,